Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Kali, sou taróloga profissional, tenho mais de 10 anos de contato com o mundo das cartas e já atendi um pouco mais de 3.000 pessoas, orientando-as e ajudando nos seus problemas. E hoje eu estou aqui de uma vez por todas para ensinar a vocês como fazer uma pergunta para o tarô ou para o baralho. Seja você jogando para si mesmo, jogando para outras pessoas ou vocês que vão aí, né, estarem procurando alguma taróloga para fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Então esse vídeo é para todos vocês que têm interesse com esse assunto. Bom, sejam todos bem-vindos. Esse é um canal espiritual de orientação, aprendizado, que incentiva sempre vocês a buscarem a sua melhor versão espiritual. Nós vamos começar pelo primeiro ponto de uma pessoa que vai fazer uma pergunta para as cartas, seja baralho ou tarô. Primeiro, ela tem que entender que quando se trata de uma pergunta objetiva, é uma pergunta objetiva e nada mais do que isso, tá bom? Por quê? Utilizamos as metodologias para cada jogo, para cada situação e cada objetivo. Então, uma metodologia de uma pergunta objetiva para o tarô, para o baralho, não será a mesma metodologia para fazer um jogo geral. E é uma pergunta objetiva. Você não pode levar uma situação para o baralho, nem para o tarô, utilizando a metodologia de pergunta objetiva. Você não pode fazer perguntas generalizadas e nem dar tema. Quando se tratar de uma pergunta, é uma pergunta mesmo, tá? Seja quando vocês forem pedir alguma pessoa para jogar para vocês, ou seja, quando vocês forem se auto-orientar através do baralho cigano, do tarô, ou seja, quando vocês forem orientar alguém, tem que explicar isso para a pessoa. Olha, é uma pergunta objetiva, né? Esse tema aqui, essa pergunta não vai dar certo, tá? Quando se trata da metodologia, né? Porque cada situação vai levar uma metodologia diferente. As pessoas não sabem, desconhecem isso, mas a verdade é que para fazer um vídeo para o canal do YouTube, a metodologia é uma. Jogar de forma virtual é outra. A metodologia para você jogar para outras pessoas presencialmente é outra. A metodologia para você jogar para si mesmo é outra. E dentro disto tudo, vai ter ainda a metodologia para vida geral, né? A metodologia mais adequada para o amor, mais adequada para o financeiro, mais adequada para ver saúde, mais adequada para ver sobre gravidez, né? Vai ter a metodologia mais adequada para a pergunta objetiva, vai ter a metodologia mais adequada para você jogar para si mesmo, a auto-orientação. Então, nós estamos falando, né, das cartas, nós estamos falando de códigos e de metodologias corretas a serem utilizadas, tá? Quanto mais correto for a metodologia e o código das cartas que você usar, mais orientações, mensagens e revelações espirituais você terá para você ou para outras pessoas, né? Para que vocês possam, de fato, conseguir uma esperança, auxílio nos seus momentos mais difíceis. Muitas pessoas vão confundir determinadas perguntas que parecem ser objetivas e na teoria seria, mas que para o baralho, para o tarô, não irá funcionar. Vou citar um exemplo para vocês. O Pedro volta para mim? Seria uma pergunta objetiva. Seria uma pergunta para uma metodologia de perguntas objetivas. Qual é o meu futuro com o Pedro? Esta pergunta não teria como se encaixar, por exemplo, no método Cruz da Vida, que é de uma pergunta objetiva. Pensa bem. Como você vai relatar o futuro de uma pessoa com a outra, tudo o que irá acontecer ali, em 5 cartas? Impossível. Então, quando a pergunta, né, se tratar de respostas muito grandes e complexas, não irá se encaixar com a metodologia. A consulta vai ficar pela metade, ou a resposta espiritual ficará pela metade, talvez faltando ali partes até importantes, tá? Então, quando se trata de questões muito abrangentes, né? Questões assim muito complexas, vocês têm que pegar outro tipo de metodologia, tá? Como, por exemplo, metodologia de 9 cartas, metodologia que você coloca todas as cartas em cima e serão várias metodologias, né? E cada uma vai servir muito bem para um propósito adequado.
E terá pessoas que irá tentar levar situações para perguntas objetivas que não dará certo, tá? Por exemplo, eu estou numa empresa, tem uma pessoa lá que não gosta de mim, e ela fica sempre me incomodando, sempre tentando mandar em mim como se fosse a minha patroa. Eu reclamei dela para a minha patroa. A minha patroa levou isso aos seus superiores. Essa pessoa foi chamada, que me chamou. Então eu quero saber o desfecho dessa situação. Veja só, vai envolver diversas energias, diversas pessoas, diversas relações, tá? E é muito importante que você entenda que no baralho você pergunta uma relação sobre 2 pessoas por vez. Então, primeiro, olha só o tanto de perguntas objetivas que iria gerar essa situação e que esta situação, apesar dela ter feito uma pergunta objetiva, né, qual o desfecho dessa situação, como ficará a minha situação diante de tudo que aconteceu, apesar de parecer perguntas objetivas, não serão de forma alguma perguntas objetivas, tá? Serão, na verdade, perguntas e questões complexas que podem ser utilizadas ali. A metodologia de pergunta objetiva, só que várias nesse contexto. Primeiro, ela teria que perguntar, né, por exemplo, qual que é a minha imagem diante da minha patroa, né? O que ela pensa de mim, tá? O que ela tá pensando desta pessoa que eu fiz a reclamação, né? O que o meu superior tá pensando de mim? O que o superior tá pensando sobre a minha patroa ter levado essa situação? O que esta pessoa tentará fazer, né? Como ela está me vendo? Quais são os desafios que eu irei ter ao longo agora desta empresa, né? Serei demitida, a tal pessoa vai ser demitida. Então veja que para você orientar este ser diante dessa situação, somente um jogo geral, né? Uma mesa de cartas, sabe? Uma metodologia assim, utilizando todo o baralho, vendo cada questões por vez, né? Cada relação ali dentro da empresa por vez e preparando a pessoa para passar por isso tudo e saber bem o que fazer e quando fazer. Então, por mais que ela tivesse te contado toda a história e feito uma pergunta objetiva, essa pergunta objetiva não iria se encaixar na metodologia, né, Cruz da Vida, ou a metodologia Peladã, no caso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a maioria das pessoas, elas acabam errando em fazer as perguntas objetivas para o tarô, para o baralho, devido à falta de conhecimento. Então, você tem que ter, né, os seguintes tópicos que eu vou citar aqui para você. Perguntas básicas, e eu expliquei todo o contexto para vocês, né? Perguntas básicas, né? Vou conseguir tal emprego? Uma pergunta básica. Tal pessoa volta? Uma pergunta básica. O que a minha patroa achou do que eu disse para ela? Uma pergunta básica, né? O que tal pessoa achou sobre a nossa conversa? Essa minha amizade é verdadeira? Ele é fiel a mim? São perguntas objetivas, certo? Após a traição, o que irá acontecer em nossas vidas? Em nossas vidas. Parece uma pergunta objetiva, mas é uma pergunta muito complexa. Então, seja para você perguntar para o tarô, seja para você perguntar para alguma pessoa, formule uma pergunta básica, uma pergunta simples e uma pergunta objetiva. É o primeiro ponto para fazer a pergunta para o tarô ou para o baralho, tá? Uma pergunta por vez. Então, você embaralhou as cartas, utilizou a metodologia adequada, fez uma pergunta, você vai pegar as cartas de novo, vai embaralhar de novo, né? E vai fazer outra pergunta, vai fazer a terceira, pega todas as cartas novamente, embaralha tudo de novo, né? Faz todo o processo outra vez. Tem pessoas que embaralhou uma vez, tira a resposta para uma pergunta, depois tira a resposta para outra pergunta, não tem como. Porque às vezes a espiritualidade, ela vai precisar daquela carta ali que você utilizou em outro jogo para te dar uma resposta, né? Então não faz nem sentido porque você embaralhou pensando e mentalizando uma pergunta. Então é aquela pergunta que está sendo respondida. Você não pode, com a mesma cartada de mão, responder mais de uma pergunta, tá? E mentalize bastante. Mentalizou a pessoa envolvida, mentalizou a situação envolvida, foca, tem consciência a metodologia que vai ser utilizada, porque é aquilo que os seus mentores vão utilizar para se comunicar com você, né? Fez a pergunta, pensou, mentalizou, jogou as cartas, começa a anotar todas as mensagens espirituais e utilizar, é claro, né, a codificação do código das cartas adequado, tá? Então, a cada pergunta, você vai pegar o baralho, embaralhar,
para ter uma resposta. A cada pergunta, você pega todas as cartas, embaralha tudo direitinho para obter uma resposta, tá? Mentaliza a resposta, mentaliza a metodologia, né? E mentaliza aí a pessoa ou a situação que você está perguntando. É muito importante, tá? Ai, Kali, mas isso é muito difícil. Gente, qualquer aprendizado nesse mundo não é fácil, né? As pessoas, elas ficam querendo as coisas fáceis, mas não existe o fácil. É claro que você que quer se auto-orientar, assim que você colocar a mão na minha apostila e no meu curso, você vai conseguir respostas espirituais imediatamente, tá? Você vai conseguir. Agora, respostas complexas e profundas, aí você vai ter que subir de nível. E o meu curso irá te preparar para isso. Desde o básico e para jogar para si mesmo, ao avançado para atender outras pessoas e orientar outras pessoas também, tá? Depois, vamos lá. Vocês têm que ter a combinação adequada do baralho cigano. Para mim, eu gosto de utilizar a metodologia antiga, baralhos antigos, para conseguir essa conexão com o povo cigano e obter as respostas mesmo que eu preciso e que as pessoas precisam, né? À toa que eu tenho mais de 3.000 atendimentos, né? E pessoas que eu orientei e que me seguem até hoje, graças a Deus, e muito satisfeito com o meu trabalho. E eu também fico bem satisfeita, porque eu sou muito de ir na raiz, né? Eu sou muito conservadora. Para mim, a gente tem que manter mesmo a linguagem antiga dos ciganos, né? E não diferente. E no meu curso você vai ter toda uma apostila programada de todas as combinações possíveis do baralho cigano, a metodologia adequada para cada situação e vai conseguir jogar para si mesmo assim que você pegar, tá? Para os outros vai demorar um tempinho mais aí de uns 3 meses. De forma aprofundada vai gerar um tempinho mais. Mas é claro que aos pouquinhos, com aulas bem curtas, didáticas, você vai conseguir aprender tudo o que você precisa. Então fica tranquila que eu, como uma mentora, vou estar te acompanhando em todo o processo do seu desenvolvimento. Então, você tem o baralho adequado, que tem que ser o mais simples. Você tem a metodologia. Você sabe fazer a pergunta objetiva, sabendo que ela tem que ser extremamente objetiva, sabendo que tem que ser feita uma pergunta por vez. Tendo a metodologia adequada, você só vai precisar de ter os cuidados necessários com o tarô, com o baralho e com o local que você fará isso, tá? É muito importante que você esteja em casa quando for fazer isso, porque a nossa casa detém uma proteção espiritual, a qual impede outros espíritos de se aproximarem, tá? Se você fizer isso no trabalho, em locais públicos, em locais que tem o fluxo constante de pessoas e pessoas, né, troca constante de energia, você vai acabar atraindo certos espíritos que podem sim influenciar na manipulação das cartas e te dar respostas mentirosas que vão, na verdade, te prejudicar. Por isso é necessária a oração adequada, estar em casa, né, buscar a proteção divina, ter o baralhinho adequado de acordo com sua energia, e tudo isso eu explico rapidamente no meu curso e fácil, né? Aqui, ó, esse baralhinho simples que vocês terão que ter, tá? Na próxima aula eu vou ensinar tudo para vocês sobre o deck mesmo, o baralho. Então adquire o mais simples que você puder, adquire a minha apostila, né? Adquire o curso correto e comece a jogar para si mesmo. E quem sabe você não se permita ser utilizada pela espiritualidade para ajudar outras pessoas que sofrem e buscam tanto auxílios mais corretos e coerentes, né? Existe hoje uma marginalização da tarologia e pessoas que confiam decisões importantes da sua vida em tarólogos que não estão capacitados. E hoje eu te chamo a fazer parte do nosso time, né? Ou se auto-orientar, ou ajudar a orientar outras pessoas, né? Através do meu curso, um curso que eu fiz com muita responsabilidade, com muito amor, carinho, pensando no desenvolvimento espiritual de todos nós. O aprendizado do baralho cigano, mais do que permitir você a se comunicar com o plano espiritual, irá te ajudar a perceber as pessoas por detrás das máscaras, a ter um olhar mais clínico, espiritual, né, amoroso e profundo do ser, ajudando você em muitas conexões amorosas, sociais, né, amizade, relacionamento. Então eu convido você a fazer parte da minha família, que está cada vez mais, né, inteirada dos conhecimentos necessários para serem bons tarólogos e bons orientadores espirituais. Um beijo no coração de todos, até a próxima!